Volume 701 do Histórico. Nada se perde, nada se cria, tudo se transforma de uma vida para outra, porque o mundo é de transformações, e vão se transformar para a classe do animal irracional. Mas antes de se transformar nessa classe, vão passar pelo astral térreo, vão correr todo o astral térreo. Depois que correr todo o astral térreo, que vão passar para bicho do chão. E se são ferozes é porque são feitos pela energia magnética. Aí se tornam feras bravias, e ninguém quer ser mais assim como é. Um conjunto de ruínas reunidas que por si mesmo se destrói. Todos querem voltar para o seu verdadeiro estado natural, para o seu mundo de origem. Quer ser um corpo de energia de vida eterna com seu progresso de pureza. Em 1935, a natureza mudou de fase, mas como todas as pessoas vivem artificialmente, e quem vive artificialmente vive contra a natureza. E por viver contra a natureza, não tiveram condições de sentir as mudanças dessas três energias. Porque quem comandava a natureza era a energia elétrica e a energia magnética. E agora quem está comandando a natureza é a energia racional. Para todos conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Porque todos são de raça racional. E por isso está aí materializado na glândula pineal, um habitante do mundo racional que é no istmo do mesencéfalo. E a pessoa é um conjunto de ruínas reunidas que por si mesmo se destrói. E há milhões de milênios que a natureza vem preparando a humanidade para levar para um mundo racional, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, para depois de prontos voltar para a vida eterna, quer ser um corpo de energia de vida eterna com seu progresso de pureza. E nada se perde, nada se cria. Tudo se transforma de uma vida para outra. E vão se transformar para a categoria de animal irracional. E se são ferozes é porque são feitos pela energia magnética. E o raciocínio é o dono da vida eterna, porque o pensamento não foi feito para acertar. Se o pensamento fosse feito para acertar, não existiria desacerto na vida dos pensadores. E os materialistas pensam que a vida é essa mesmo: nascer, sofrer e morrer. E a fase do pensamento terminou. E por ter terminado a fase do pensamento, todos os pensadores perderam o direito de viver. Está aí a fase do terceiro milênio, a fase da racionalização dos povos, aonde todos vão conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele, porque todos são de raça racional. E por isso nada se perde, nada se cria, tudo se transforma de uma vida para outra. E vão se transformar para a classe do animal irracional. Mas antes de se transformar para essa classe, vão correr todo o astral térreo. Depois que correr todo o astral térreo é que vão passar para a vida do chão. E o pensamento é inimigo do pensador. E por isso, se o pensador tiver que fazer uma viagem e perder a vida nessa viagem, o pensamento não avisa, porque ele é inimigo do pensador. Mas o raciocínio avisa, porque ele é o dono da vida. E muitos furacões, tufões, e muitos tufões, e muitos tornados, de vez em quando terremotos. E o pensamento é o maior inimigo do homem. Se o homem tiver que fazer uma viagem e perder a vida nessa viagem, o pensamento não avisa, como muitos têm perdido a vida. Agora, o raciocínio não deixa a pessoa perder a vida, porque é responsável pela vida. E muitos colocam livros debaixo do travesseiro para desenvolver o seu raciocínio o mais depressa possível. Outros colocam livros até debaixo do colchão,
para desenvolver o seu raciocínio e para sonhar com o mundo racional, todos apelando para tudo. E aí está a fase do terceiro milênio, a fase da racionalização dos povos, onde toda a humanidade vai conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele, porque todos são de raça racional. E o mundo atravessa as horas piores de sua existência. É onde passa um tornado, acaba com tudo. Depois vem uma grande enchente, e as enchentes estão por todos os lugares do mundo. Em todas as nações do mundo existem enchentes. E estamos na fase do terceiro milênio, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Na cultura racional, porque na cultura racional vão desenvolver o raciocínio. E ninguém sabe o porquê que assim é, o porquê que todos assim são, de onde vieram e para onde vão se transformar. Para onde vão? Vão se transformar para as classes inferiores. São de onde? São do mundo racional, o mundo que deu causa a essa imperfeição e deformação material. São de onde? São do primeiro mundo, que é ser um corpo de energia de vida eterna com seu progresso de pureza. Hoje todos que passaram a se conhecer estão contentíssimos, porque estão tratando de desenvolver o seu raciocínio para voltar para o seu estado natural, que é no primeiro mundo, com o seu corpo de energia de vida eterna e com seu progresso de pureza. Hoje a satisfação dos estudantes de cultura racional é muito grande. Apesar que as coisas estão pretas, a inflação aí derrubando tudo, ninguém faz mais nada para ninguém. Hoje ninguém tem mais um prato de comida para dar a ninguém. Hoje, como diz o ditado, no tempo de Murici, cada qual que cuide de si. Porque os feitos do pensamento e da imaginação estão a caminho da falência, porque terminou a fase do pensamento em 1935. Os feitos do pensamento e da imaginação entraram em falência, e por isso aí está a falência do pensamento. E há milhões de milênios que vem a natureza preparando a humanidade, porque está cansada de sofrer nesse mundo, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, para voltar para o seu estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional, com seu corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. Hoje o mundo passa por horas tristes, porque a coisa está preta no mundo inteiro. Quando a energia elétrica e a energia magnética comandavam a natureza, tudo era muito baratinho, a vida era boa. Ninguém chorava miséria. Tinha sempre um prato de comida para dar a um pobre qualquer. Hoje todos que passaram a se conhecer estão tratando de desenvolver o seu raciocínio para voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional, com seu corpo de energia de vida eterna, com seu progresso de pureza. E há milhões de milênios que a natureza vem preparando a humanidade para voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é ser um habitante do mundo racional com seu corpo de energia de vida eterna, com seu progresso de pureza. Hoje está aí a falência do pensamento e da imaginação, porque terminou a fase do pensamento em 1935, e quem está comandando a natureza é a energia do desenvolvimento do raciocínio, que está materializado na glândula pineal, que é o istmo no mesencéfalo. E que depois de desmaterializado pela cultura racional, está pronto para voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional, com o seu corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. Há milhões de milênios que vem a natureza morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo,
preparando a humanidade para voltar para o seu estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional com seu corpo de energia de vida eterna, com seu progresso de pureza. Há milhões de milênios que vem assim a natureza, preparando a humanidade para voltar para o seu estado natural. E o mundo atravessa horas tristes, porque a tristeza dos deformados é muito grande, porque são um conjunto de ruínas reunidas que possivelmente se destrói. E ninguém quer ser mais assim como é, querem voltar para o seu estado natural. Hoje o mundo está passando por horas negras, porque a coisa está preta em todo o universo. E tudo que o pensamento fez está a caminho da falência. Tudo que o pensamento e a imaginação fizeram. Nada se perde, nada se cria, porque tudo se transforma de uma vida para outra, porque o mundo é de transformações. E vão se transformar para a classe do animal irracional. Mas antes de se transformar nessa classe, vão passar pelo astral térreo. Vão correr todo o astral térreo. Depois que correr todo o astral térreo, que vão passar para bicho do chão. E se são ferozes é porque são feitos pela energia magnética. Aí se tornam feras bravias. E ninguém quer ser mais assim como é. Um conjunto de ruínas reunidas que possivelmente se destrói. Todos querem voltar para o seu verdadeiro estado natural, para o seu mundo de origem, que é ser um corpo de energia de vida eterna com seu progresso de pureza. E é por isso que todos que já passaram a se conhecer têm convicção básica, lógica e positiva de sentir e ver, pelos testemunhos, que está caminhando na verdadeira estrada do verdadeiro Deus, a caminho do seu verdadeiro mundo, mundo racional, para ser racional puro, limpo e perfeito, como sempre foi, com seu progresso de pureza. Hoje todos que passaram a se conhecer sentem isto no seu sentimento e vivem em paz, por saber que está ligado ao verdadeiro Deus. Só isso transmite uma grande tranquilidade, um grande sossego, uma grande paz interior e exterior. E assim muitos já chegaram a esta conclusão positiva da verdadeira consistência da divina providência. Hoje, ciente de que o verdadeiro caminho de Deus é um só, não existe outro, está no desenvolvimento do raciocínio de todos, a verdadeira ligação com o verdadeiro Deus que habita o primeiro mundo, o racional superior. A estrada do verdadeiro Deus é uma só, está no desenvolvimento do raciocínio de todos para ter o encontro com o verdadeiro Deus. No raciocínio encontram Deus, o verdadeiro. E no pensamento encontra o quê? Nada, por o pensamento e a imaginação ser de origem do chão. Deus verdadeiro é do primeiro mundo e não do segundo mundo, e não do pensamento e da imaginação. No pensamento e na imaginação está a lapidação, o sofrimento permanente. E onde está o sofrimento permanente, está o mal permanente. No pensamento e na imaginação, o mal permanente, e por isso são destruídos pelos males que existem nessa galáxia Terra. O verdadeiro Deus está em cima no primeiro mundo, e para se ligar a ele, tem que desenvolver o seu raciocínio. Porque o verdadeiro Deus é um raciocínio superior a todos os raciocínios. É o raciocínio supremo. E para você e todos se ligar a Deus, tem que desenvolver o raciocínio. Porque o verdadeiro Deus é um raciocínio superior a todos os raciocínios. E para se ligar ao verdadeiro Deus, tem que desenvolver o seu raciocínio e o de todos. Porque Deus é racional, o racional superior. Superior por quê? Porque é o raciocínio supremo a todos os raciocínios. E por ser supremo, aparece em todos os lugares sem sair daqui de onde está.
O racional superior da Terra aparece em todos os lugares, transformado muitas vezes num habitante do mundo racional como um foco de luz. É o racional superior da Terra, como uma luz luminosa, de grande luminosidade. É o racional superior da Terra, que se apresenta de todas as maneiras, de todas as formas e de todos os jeitos. Se apresenta como um foco de luz luminoso, como um risco grande luminoso, como vários riscos luminosos, como uma chuva prateada linda. Assim se apresenta o racional superior da Terra em todos os lados. Principalmente onde estiver um livro dele, ele está presente. Se apresenta em sonhos de várias formas e de várias maneiras. O racional superior da Terra se apresenta com uma infinidade de formas diferentes. E assim é visto pelo mundo inteiro. E por isso, essa obra é a obra de maior respeito que existe, porque é do verdadeiro Deus. É a obra de Deus. É a obra do verdadeiro encontro com Deus. É a obra da volta de todos para voltar para junto de Deus. É uma obra de todos unidos com Deus e voltar para junto de Deus. É a volta de todos para o primeiro mundo, o mundo racional. O mundo da verdadeira luz da divina providência, que está nesse segundo mundo, tomando todas as providências para a verdadeira salvação de todos que estão tratando de desenvolver a desmaterialização da energia racional, que é um habitante do mundo racional, e que depois de desmaterializado, toma forma corpórea do seu verdadeiro estado natural e volta para junto de Deus, se transformando no que era, racional puro, limpo, perfeito, com seu progresso de pureza. E por ser puro, basta ser puro para ser eterno. Hoje todos que já passaram a se conhecer estão fazendo tudo o que podem para que todos os pensadores passem a se conhecer. E por isso não mede esforços, nem sacrifícios, nem despesas, nem tempo, nem horas, nem chuva, nem sol e nem distâncias, para fazer com que todos os pensadores passem a se conhecer, fazendo a propaganda do que conhecem, da cultura do desenvolvimento do raciocínio, esclarecendo quem é o raciocínio e quem é o racional superior da Terra. E assim para os pioneiros todas as glórias do primeiro mundo, o mundo racional. Hoje todos que já passaram a se conhecer vivem numa felicidade nunca vista, por saber de onde veio parar nesse rincão dessa galáxia Terra como sofredor imortal. E saber que agora está regressando para o primeiro mundo, o mundo racional, para voltar a ser o que era, racional, puro, limpo e perfeito com seu progresso de pureza. E por ser puro, limpo e perfeito, todos são eternos. Hoje todos sob a voz do verdadeiro Deus racional superior. Todos com a voz do verdadeiro Deus dentro do seu eu, dentro do seu sentimento, sentindo a voz de Deus pelo desenvolvimento do raciocínio. Volume 702 do Histórico. Na natureza nada se perde, nada se cria. Tudo se transforma de uma vida para outra. E vão se transformar para a vida do animal irracional depois que correr toda a hierarquia do espaço. Depois que correr toda a hierarquia do espaço, é que vai correr toda a hierarquia do chão. Nada se perde, nada se cria. Tudo se transforma de uma vida para outra. Vão botar chifre e rabo com garfão na mão para espetar os materialistas, que acham que a matéria tudo é e a matéria nada é. É um conjunto de ruínas reunidas que por si mesmo se destrói. É a natureza, milhões de milênios que vem preparando a humanidade para voltar para o seu estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional, com seu corpo de energia de vida eterna, com seu progresso de pureza.
e todos os feitos do pensamento e da imaginação estão a caminho da falência. E por isso aí está a falência do pensamento, a falência dos pensadores que pensam que a vida tudo é, e a vida nada é. Assim pensam os materialistas por não se conhecer. E todos são um conjunto de ruínas reunidas que por si mesmo se destrói, que termina em nada por ser um conjunto de ruínas reunidas. E essas epidemias da natureza, que é o câncer, a leucemia, o AIDS, tudo isso são epidemias da natureza. E por isso no pensamento não encontram remédios para essas epidemias da natureza. Por mais que se esforcem, os pensadores não encontram remédios, que pensam que a matéria tudo é e a matéria nada é, porque são materialistas. A matéria é um conjunto de ruínas reunidas que por si mesmo se destrói. Quando souberem disso, todos vão procurar desenvolver o seu raciocínio para voltar para o seu verdadeiro estado natural, com um corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. Em 1935 acabou a fase do pensamento, e por isso os feitos do pensamento estão todos falindo por todos viverem artificialmente. E quem vive artificialmente vive contra a natureza, e não tiveram condições de sentir as mudanças dessas três energias, porque quem está comandando a natureza é a energia racional. A energia racional está desmaterializando a glândula pineal, que é o istmo do mesencéfalo, e que depois de desmaterializado pela cultura racional, está pronto para voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional, com o seu corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. Hoje todos estão apelando para tudo, botando os livros debaixo do travesseiro para desenvolver o seu raciocínio. Outros estão botando os livros debaixo do colchão para desenvolver o seu raciocínio e sonhar com o mundo racional. Mas o pensamento não foi feito para acertar. Se o pensamento fosse feito para acertar, não existiria desacerto na vida de ninguém. E a fase do pensamento terminou em 1935. Hoje estamos na fase do terceiro milênio, que é a fase da racionalização dos povos, onde todos vão encontrar o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Porque todos são de raça racional e por isso estão aí nessa classe de animal racional. E nada se perde, nada se cria. Porque tudo se transforma de uma vida para outra, porque a natureza é de transformações. E há milhões de milênios que vem a natureza nascendo e morrendo, nascendo e morrendo, nascendo e morrendo, preparando-se a humanidade para todos voltarem para o seu verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional, com seu corpo de energia de vida eterna, com seu progresso de pureza. Porque ninguém quer ser mais assim como é, um conjunto de ruínas reunidas pela natureza que por si mesmo se destrói. E há milhões de milênios que vem a natureza preparando a humanidade, nascendo e morrendo, nascendo e morrendo, nascendo e morrendo, preparando-se a humanidade para levar para o seu verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional, com seu corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza, para levar todos para o seu verdadeiro estado natural. Ninguém sabe o porquê que assim são, ninguém sabe de onde são. Ninguém sabe de onde vieram e para onde irão. Ninguém sabe o que são, ninguém sabe para onde vão. E ninguém sabe para onde iriam se não conhecessem a cultura racional. Iriam para onde? Iriam para as classes inferiores. E são de onde? São do primeiro mundo, o mundo racional, com seu corpo de energia de vida eterna, com seu progresso de pureza. Assim vem a natureza preparando a humanidade
para levar para o seu verdadeiro estado natural. Porque ninguém quer ser mais, assim como é, um conjunto de ruínas reunidas que por si mesmo se destrói. E o pensamento é inimigo do pensador. Se o pensador tiver que fazer uma viagem e perder a vida nessa viagem, o pensamento não avisa. Mas o raciocínio não deixa a pessoa passar por essa situação. Se o pensamento fosse amigo do pensador, avisaria o pensador do que ia acontecer, que ele iria perder a vida, que é a coisa mais preciosa da natureza. E por isso estão todos aí botando uma montoeira de livro debaixo do travesseiro, para desenvolver o seu raciocínio o mais depressa possível. Outros estão botando uma montoeira de livros debaixo do colchão, para desenvolver o seu raciocínio e sonhar com o mundo racional. Hoje todos que passaram a se conhecer estão livres desses acontecimentos, porque sabem quem são, sabem o porquê que assim são. Sabem de onde são, sabem de onde vieram e para onde todos vão. São conhecedores da vida, por isso estão tratando de desenvolver o seu raciocínio, para voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional, com seu corpo de energia de vida eterna, com seu progresso de pureza. E aí está a fase do terceiro milênio, a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Desenvolvendo o raciocínio, volta para o mundo racional. E todos estão indo à falência, porque o pensamento e a imaginação, todos esses feitos estão em liquidação. A inflação imperando e a pessoa em liquidação. Tudo isso porque terminou a fase do pensamento e todos os seus feitos estão a caminho da falência. E há milhões de milênios que vem a natureza morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, preparando assim a humanidade para depois de bem preparados, voltarem para o seu verdadeiro estado natural. Porque ninguém aguenta mais essa deformação racional. E para voltar para o seu verdadeiro estado natural, tem que estudar a cultura racional para desenvolver o seu raciocínio e voltar para a casa do verdadeiro Deus, que é um raciocínio superior a todos os raciocínios, que é uma energia superior a todas as energias, que é no primeiro mundo, mundo racional, com o seu corpo de energia de vida eterna, com seu progresso de pureza. E todos os feitos do pensamento e da imaginação estão a caminho da falência. O pensamento está falido, a falência do pensamento. E no raciocínio vão encontrar a verdadeira paz, vão encontrar o verdadeiro amor, vão encontrar a verdadeira fraternidade, a verdadeira concórdia, todos concordando com todos. E no pensamento está a discórdia, todos discordando de todos. E a discórdia causa os atritos. Os atritos causam os conflitos e por isso as guerras não cessam. O pensamento é inimigo do pensador. E por isso, se o pensador tiver que fazer uma viagem e perder a vida nessa viagem, o pensamento não avisa, porque ele é inimigo do pensador. Mas o raciocínio avisa, porque o raciocínio é amigo do pensador, porque ele é o dono da vida. A vida é a coisa mais preciosa que existe. E no raciocínio vão encontrar o verdadeiro amor, vão encontrar a verdadeira paz, vão encontrar a verdadeira fraternidade e a concórdia, todos concordando com todos. E no pensamento está a discórdia, todos discordando de todos. A discórdia causa os atritos causam os conflitos. Por isso vivem todos em conflitos consigo mesmo. E assim o mundo pegando fogo, porque estamos na era do fogo. Tudo isso por ter terminado a fase do pensamento, todos sendo rendidos por arma de fogo. Tudo isso por ter terminado a fase do pensamento. Está aí a falência do pensamento,
Está aí essa matança na era do fogo, na era de salve-se quem puder e se puder. E tudo que o pensamento fez está indo à falência. Todos os feitos pelo pensamento e da imaginação. Hoje quem passou a se conhecer sabe quem são, sabe o porquê que assim são. Sabe de onde vieram e para onde vão, e sabe para onde iriam se não conhecessem a cultura racional. Iriam para onde? Iriam para as classes inferiores. E o mundo passando por essa fase de salve-se quem puder e se puder. E a violência continua cada vez mais forte. Tudo isso por ter terminado a fase do pensamento. E estamos na fase de salve-se quem puder e se puder. Estamos na fase do terceiro milênio, a fase da racionalização dos povos, que é onde todos vão conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Porque todos são de raça racional e por isso estão aí nessa classe de animal racional. E a natureza com pena de ver todos sofrendo desse jeito, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, preparando assim a humanidade dessa forma, milhões de milênios, para todos voltarem para o seu verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional, um mundo onde todos são corpos de energia de vida eterna com seu progresso de pureza. E por isso a vida tem solução definida e definitiva com provas e comprovações. O pensamento só serviu para colocar todos em confusão uns contra os outros, e não satisfeitos uns contra os outros, causa os atritos. Os atritos causam os conflitos, e vivem todos em conflitos consigo mesmo. E é por isso que no mundo a coisa está preta, porque o sofrimento é muito grande. Sofre o pobre, sofre o rico, sofre quem tem, sofre quem não tem. E todos são mortais. E no primeiro mundo todos são eternos. São corpos de energia de vida eterna com seu progresso de pureza. E o mundo está passando pela fase do terceiro milênio, que é toda a humanidade conhecer o mundo e de sua raça e saber como voltar para ele. Porque todos são de raça racional, e por meio da cultura racional, todos voltam para o seu verdadeiro estado natural, que é ser um corpo de energia de vida eterna com seu progresso de pureza. E há milhões de milênios que vem a natureza morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo. Isso há milhões de milênios preparando a humanidade para voltar para o seu estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional com seu corpo de energia de vida eterna, com seu progresso de pureza. Na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma de uma vida para outra. E vão se transformar para a vida do animal irracional depois que correr toda a hierarquia do espaço. Depois que correr toda a hierarquia do espaço, é que vai correr toda a hierarquia do chão. Nada se perde, nada se cria, tudo se transforma de uma vida para outra. Vão botar chifre e rabo com um garfão na mão para espetar os materialistas que acham que a matéria tudo é e a matéria nada é. É um conjunto de ruínas reunidas que por si mesmo se destrói. E a natureza, milhões de milênios que vem preparando a humanidade para voltar para o seu estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional com seu corpo de energia e vida eterna, com seu progresso de pureza. E todos os feitos do pensamento e da imaginação estão todos a caminho da falência. E por isso aí está a falência do pensamento, a falência dos pensadores que pensam que a vida tudo é e a vida nada é. Assim pensam os materialistas por não se conhecer. E todos são um conjunto de ruínas reunidas que por si mesmo se destrói, que termina em nada, por ser um conjunto de ruínas reunidas. E essas epidemias da natureza que é o câncer, a leucemia, o AIDS, tudo isso são epidemias da natureza.
E por isso no pensamento não encontram remédios para essas epidemias da natureza. Por mais que se esforcem, os pensadores não encontram remédios, que pensam que a matéria tudo é e a matéria nada é porque são materialistas. A matéria é um conjunto de ruínas reunidas que por si mesmo se destrói. Quando souberem disso, todos vão procurar desenvolver o seu raciocínio para voltar para o seu verdadeiro estado natural com um corpo de energia e de vida eterna com seu progresso de pureza. Agora, na fase racional, na fase do raciocínio, é o que você está vendo, a definição completa do seu ser e do mundo de matéria em que vive. Era o que você procurava na fase de animal e nunca encontrou, porque a fase animal foi e é uma fase de lapidação. E a fase racional é a fase de definição de tudo e de todos. Então, na fase racional, você é levado para o seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, ficando na Terra, mas ligado no mundo racional pelo desenvolvimento do raciocínio. Vivendo nesse mundo de matéria e ligado no seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Então, aí encontrando satisfação e estímulo de viver, até quando tiver de viver nesta passagem de vida da matéria. Aí vivendo porque sabe por que estão vivendo, porque sabe de onde veio, para onde vai e como vai. Então vive com consciência racional, com consciência básica definitiva. Mas na outra fase, na fase de animal, viviam sob estado de inconsciência e por isso tudo era negativo. E na fase racional é positivo, por ser consciente racional. A racional tem base, o ponto de partida e de chegada. Na fase do animal não tinha. Era tudo vazio, sem princípio, sem fim. Desta forma, estavam todos com a individualidade perdida, porque ninguém sabia a causa e a origem de coisa nenhuma. Já na fase racional, você já está completo de tudo, sabendo de onde saiu, porque saiu, e como aí veio parar nessas condições que está e como voltar para o seu verdadeiro mundo de origem. Então, na fase racional, você tem um ponto básico definitivo de vida e da origem da vida e da origem deste mundo. Sabe por que está vivendo, sabe de onde veio, sabe para onde vai e como vai. Na fase racional você tem alegria e satisfação de viver, porque sabe por que está vivendo, sabe quem é você e quem são todos. Sabe por que você assim é, sabe por que assim são, sabe por que viviam nessas condições. Sabe e conhece a verdadeira origem. Então tem a maior satisfação de viver, porque sabe o porquê está vivendo, porque vive alegre, feliz e contente, e dizendo: hoje sei o que sou e porque assim sou, de onde vim e para onde vou. Vivo, mas sei porque vivo, e por isso conheço a causa e a origem, e o princípio desse monturo de ruínas deformadas, que é esse mundo, que ninguém sabia o porquê dele. Hoje eu tenho prazer de viver porque sei o porquê estou vivendo. Volume 703 do Histórico. Nada se perde, nada se cria, tudo se transforma de uma vida para outra. Vão se transformar para a vida de animal irracional, porque tudo é bicho, tudo é comedor de carne. Mas, primeiramente, tem que correr toda a hierarquia do espaço. Depois é que vem para a hierarquia do chão. E o mundo está passando por horas difíceis, por horas amargas. Todos vivem amargurados, todos vivem até cansados de viver. Só pensa muito em morrer, porque a vida está dura. A inflação imperando, e tudo muito caro. E tudo isso por ter terminado a fase do pensamento. E tudo que o pensamento fez e a imaginação
estão a caminho da falência, e a humanidade é um conjunto de ruínas reunidas que por si mesmo se destrói. Não precisa ser destruído por doença nenhuma. Por si mesmo ele se destrói. Basta ficar doente, que é um destruído. O mundo está passando por horas de desânimo, todos desanimados por serem como estão, porque vivem desconhecidos de si mesmo, e não sabe por que assim são, não sabe de onde veio, e para onde vão e de onde são. De onde são? São do primeiro mundo com seu corpo de energia de vida eterna, com seu progresso de pureza. Tanto assim que essa energia está aí materializada na glândula pineal, que é o istmo do mesencéfalo. E esse é o verdadeiro encontro com Deus. Essa obra é do verdadeiro Deus, que é um raciocínio superior a todos os raciocínios, que é uma energia superior a todas as energias. Em 1935 entrou a fase do pensamento, e com o pensamento ninguém resolve mais nada somente com raciocínio. Porque o pensamento e a imaginação estão falindo, somente raciocinando, porque quem está comandando a natureza é a energia racional. E por viverem artificialmente, não tiveram condições de sentir as mudanças dessas três energias, não puderam notar as mudanças das energias. Quem comandava a natureza era a energia elétrica e a energia magnética, e as coisas iam muito bem. E agora quem está comandando a natureza é a energia racional, a energia do desenvolvimento do raciocínio. Um habitante do mundo racional está materializado na glândula pineal, que é o istmo do mesencéfalo, e depois de desmaterializado pela cultura racional, está pronto para voltar para o seu estado natural, que é o primeiro mundo, mundo racional, com o seu corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. E nada se perde, nada se cria, tudo se transforma de uma vida para outra. Vamos se transformar agora para a vida do animal irracional. Mas antes tem que passar pelo astral térreo todo, botar chifre, rabo e ficar com um garfão na mão para espetar esses materialistas para deixarem de ser materialistas. E há milhões de milênios que a natureza vem morrendo, nascendo, morrendo, nascendo, morrendo, nascendo, preparando assim a humanidade para depois de bem aperfeiçoados todos, para poderem voltar para o seu verdadeiro estado natural. E há milhões de milênios que vem a natureza fazendo esse trabalho, para que volte para o seu estado natural, que é ser um corpo de energia, de vida eterna com seu progresso de pureza. Mas estamos na fase do terceiro milênio, a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça, saber como voltar para ele, com o desenvolvimento do raciocínio. E antes de voltar ao mundo racional, tem que correr o astral térreo todo, espetando com garfão na mão esses materialistas que julgam que a vida é essa mesmo. E a humanidade não passa de um conjunto de ruínas reunidas que por si mesmo se destrói. É por isso que a natureza, há milhões de milênios, que vem procurando levar todos para o seu verdadeiro estado natural. Porque ninguém sabe o porquê que assim é, o porquê que todos assim são, de onde vieram e para onde vão e de onde são. São de onde? São do primeiro mundo, mundo racional, com o seu corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. E o pensamento não foi feito para acertar. Se o pensamento fosse feito para acertar, não existiria desacerto na vida dos pensadores. O pensamento foi feito pela energia elétrica. E a energia elétrica está dando uma chuva de pau nos pensadores,
porque ela está aí para lapidar o pensador. É por isso que os pensadores estão sempre vivendo em desacertos, sempre uns contra os outros. E no raciocínio já é diferente. Vão encontrar o verdadeiro amor, vão encontrar a verdadeira paz, vão encontrar a verdadeira fraternidade e a concórdia, todos concordando com todos. E no pensamento está a discórdia, todos discordando de todos. A discórdia causa os atritos. Os atritos causam os conflitos, por isso vivem todos em conflitos consigo mesmo. E as coisas no mundo estão pretas por causa da inflação. Ninguém pode mais pensar, todos têm que raciocinar. E por isso está aí a fase do terceiro milênio, a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele, porque o pensamento está falido. O mundo atravessa a história mais triste de sua existência. É por isso que está aí a falência do pensamento. A inflação está dominando todos os setores da vida. E ninguém pode fazer nada porque está aí a falência do pensamento. O pensamento está falido, como está existindo no mundo inteiro a falência do pensamento. Estamos na fase do terceiro milênio, a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele, porque todos são de raça racional. E tem que estudar a cultura racional para voltar para o seu verdadeiro estado natural. Hoje a vida tem solução definida e definitiva, como está aí provado e comprovado, com base, com lógica, com provas e comprovações. A falência do pensamento já era esperada, porque ninguém podia pensar a vida toda, porque o pensamento não foi feito para acertar, porque o pensamento foi feito pela energia elétrica. O pensamento foi feito para lapidar o pensador. Se o pensamento fosse feito para acertar, não existiria desacerto na vida dos pensadores. O pensamento foi feito para lapidar os pensadores. O pensamento foi feito para o pensador dar cabeçada de quebrar a cabeça do pensador. O pensamento é inimigo do pensador. Se o pensador tiver que fazer uma viagem e perder a vida nessa viagem, o pensamento não avisa. Mas o raciocínio avisa, porque ele é o dono da vida. Por isso está aí materializado na cabeça de todos, na glândula pineal, que é o istmo do mesencéfalo, e que depois de desmaterializado pela cultura racional, está pronto para voltar para o seu estado natural, que é um corpo de energia de vida eterna com seu progresso de pureza no primeiro mundo. O primeiro mundo é o pai, e esse segundo mundo é o filho, porque não há filho sem pai. E no primeiro mundo vão encontrar com o verdadeiro Deus, que é um raciocínio superior a todos os raciocínios, que é uma energia superior a todas as energias. E na Terra muitos terremotos, tufões, furacões, abalos sísmicos. Tudo isso por ter terminado a fase do pensamento em 1935, e está aí a falência do pensamento. A natureza está dando uma chuva de pau nos pensadores, para que os pensadores passem a parar de pensar e passem a raciocinar. E agora estamos na fase do terceiro milênio, na fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Porque todos são de raça racional, e por isso estão aí nessa classe de animal racional. E o mundo cheio de males da natureza, a natureza maltratando os seus habitantes com terremotos, com vulcões saindo larvas, estragando tudo e tufões. Tudo isso por ter terminado a fase do pensamento. Hoje todos que passaram a se conhecer estão ansiosos para voltar para o seu estado natural,
que por meio da cultura racional desmaterializa o raciocínio, e essa energia vai para o mundo racional, ser um corpo de energia de vida eterna com seu progresso de pureza. E aí está a solução da vida definida e definitiva, com base, com lógica e com uma infinidade de comprovações. Por isso, nada se perde, nada se cria. Tudo se transforma de uma vida para outra, da vida de animal racional para a vida de animal irracional. E se são ferozes é porque são feitos pela energia magnética. É por isso que um animal irracional é feroz. E já passamos por várias fases, quando todos nasceram do chão, a fase de monstros, pela fase de selvagens, pela fase da civilização. E agora a fase da racionalização, a última fase da vida da matéria, que é a volta de todos para o seu verdadeiro estado natural, que é um corpo de energia de vida eterna, que está imaterializado e que volta ao seu verdadeiro estado natural com um corpo de energia de vida eterna com seu progresso de pureza. A falência do pensamento está reduzindo, porque todos os feitos da energia elétrica e da energia magnética estão a caminho da falência. O pensamento está falido e quem pensar acaba dando com esburro na água. Hoje todos que passaram a se conhecer conhecem a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo e sua raça e saber como voltar para ele, depois que estiver com o raciocínio desenvolvido. E o mundo atravessa as horas mais tristes de sua existência. A coisa no mundo inteiro está preta. Nações devendo nações, todos ficando endividados, todos devendo uns aos outros. É por isso que a coisa está preta no mundo inteiro, porque o pensamento e a imaginação estão no caminho da falência. É falência por todos os lugares do mundo, por não saberem que a natureza mudou de fase, mudou o seu comportamento. E nada se perde, nada se cria. Tudo se transforma de uma vida para outra, da vida de bicho racional para a vida de bicho irracional. Porque todos são bichos, porque são carnívoros. Todos gostam de carne, tanto o racional como o irracional. Mas primeiro tem que correr toda essa hierarquia do espaço, com um garfo na mão, espetando os materialistas, para que eles possam acordar. Não pense que a matéria tudo é. E quando acaba, a matéria é um conjunto de ruínas reunidas que por si mesmo se destroem. Quando souberem disso, não darão mais valor à matéria, vão dar valor ao primeiro mundo, o mundo racional, com o seu corpo de energia de vida eterna, com seu progresso de pureza lá em cima, perto do verdadeiro Deus. Deus é uma energia superior a todas as energias. É um raciocínio superior a todos os raciocínios. Estamos na fase do terceiro milênio, a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça, saber como voltar para ele, com o desenvolvimento do raciocínio. E há milhões de milênios que vem a natureza morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, preparando a humanidade para depois de bem preparados, com pena de tanto sofrimento, para levar para o seu estado natural, que é no primeiro mundo, com o seu corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. E os materialistas pensavam que a vida era essa mesmo, nascer, sofrer e morrer, julgavam que a vida fosse essa mesma. E três potências da natureza, que é a leucemia, o câncer e o AIDS, estão ceifando a vida de milhares de pessoas. E aí está a fase do terceiro milênio, a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça, saber como voltar para ele, com o desenvolvimento do raciocínio, com a desmaterialização da energia que está materializada no istmo, no mesencéfalo,
na glândula pineal, que é o istmo do mesencéfalo, e que depois de desmaterializada pela cultura racional, está pronta para voltar para o seu verdadeiro estado natural com o seu corpo de energia e vida eterna, com o seu progresso de pureza. Nada se perde, nada se cria, tudo se transforma de uma vida para outra. Vão se transformar para a vida de animal irracional, porque tudo é bicho, tudo é comedor de carne. Mas, primeiramente, tem que correr toda a hierarquia do espaço, depois é que venha para a hierarquia do chão. E o mundo está passando por horas difíceis, por horas de amarguras. Todos vivem amargurados, todos vivem até cansados de viver. Só pensa muito em morrer. Porque a vida está dura, a inflação imperando e tudo muito caro. E tudo isso por ter terminado a fase do pensamento, e tudo que o pensamento fez e a imaginação estão a caminho da falência. E a humanidade é um conjunto de ruínas reunidas que por si mesmo se destrói. Não precisa ser destruído por doença nenhuma. Por si mesmo ele se destrói. Basta ficar doente que é um destruído. O mundo está passando por horas de desânimo, todos desanimados por serem como estão. Porque vivem desconhecidos de si mesmo e não sabem o porquê que assim são, não sabem de onde veio e para onde vão e de onde são. De onde são? São do primeiro mundo com o seu corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. Tanto assim que essa energia está aí materializada na glândula pineal, que é o istmo do mesencéfalo. E esse é o verdadeiro encontro com Deus. Essa obra é do verdadeiro Deus, que é um raciocínio superior a todos os raciocínios, que é uma energia superior a todas as energias. Volume 704 do Histórico. Nada se perde, nada se cria, tudo se transforma de uma vida para outra. E vão se transformar para a vida do animal irracional. Antes de passar pela vida do irracional, tem que passar pela vida dos Exus. Vão ser Exus primeiro, para depois vir para a terra e com um garfo na mão, espetando os materialistas. Os que pensam que a matéria tudo é, mas a matéria nada é. E o mundo, as coisas estão pretas, estão de desanimar. Porque a inflação está imperando, ninguém pode fazer nada. Porque terminou a fase do pensamento e a imaginação. Todos os seus feitos estão a caminho da falência. E vai existir uma infinidade de falência pelo mundo todo, como já está existindo. Porque ninguém aguenta, tudo cada vez mais caro, a inflação imperando. E mesmo que o pensamento e a imaginação estão a caminho da falência. A falência do pensamento aí está imperando no mundo inteiro. Vai haver falências por todos os cantos do mundo. Estamos caminhando para a falência do pensamento. E as duas energias elétrica e magnética estão a caminho da falência. Ninguém pode mais pensar, todos têm que raciocinar. E a falência é por todos os lugares do mundo. E não sentiram as mudanças dessas duas energias por estarem vivendo artificialmente. E quem vive artificialmente vive contra a natureza e não tiveram condições de sentir as mudanças dessas energias. E não sentiram as mudanças, porque quem governava a natureza era a energia elétrica e a energia magnética, e ia tudo muito bem certinho. Agora quem está governando a natureza é a energia racional, a energia do desenvolvimento do raciocínio. Está materializada na glândula pineal, que é o istmo do mesencéfalo. E depois de desmaterializada pela cultura racional,
está pronta para voltar para o seu estado natural, que é o primeiro mundo, o mundo racional. E o pensamento é inimigo do pensador. Se o pensador tiver que fazer uma viagem, perder a vida nessa viagem, o pensamento não avisa. Mas o raciocínio, como é o dono da vida, não deixa a pessoa passar por esse transe de amarguras. Estamos na fase do terceiro milênio, na fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Porque todos são de raça racional, desenvolvendo o raciocínio volta para a vida eterna, tendo corpo de energia de vida eterna com seu progresso de pureza. Hoje muitos acham que a matéria tudo é, e por isso vão passar pela fase do baixo espiritismo. Depois é que vem ser quadrúpede. E nada se perde, nada se cria, tudo se transforma de uma vida para outra. E vão se transformar para a vida do animal irracional, que é feito pela energia magnética e por isso são ferozes. E há milhões de milênios que vem a natureza preparando a humanidade, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, preparando-se a humanidade para, depois de bem preparados, voltar para o seu verdadeiro estado natural com o primeiro mundo, o mundo racional, com seu corpo de energia de vida eterna, com seu progresso de pureza. E por isso as coisas estão pretas no mundo. A inflação não deixa ninguém fazer nada, tudo por ter terminado a fase do pensamento. O tudo que foi feito pelo pensamento e a imaginação está a caminho da falência. E estamos na fase do terceiro milênio, na fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça, saber como voltar para ele, por meio do desenvolvimento do raciocínio. E essa energia que está materializada na glândula pineal é uma energia do mundo racional, que é o primeiro mundo, o mundo que deu causa a essa deformação e transformação e imperfeição racional. Todos são imperfeitos, cheios de defeitos, por viverem desconhecidos de si mesmos, não sabem quem são, não sabem o porquê que assim são, não sabem de onde vieram e não sabem para onde vão. Irão para onde? Irão para as classes inferiores. E a matéria é um conjunto de ruínas reunidas que por si mesmo se destrói. E há milhões de milênios que vem a natureza morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, preparando a humanidade para levar para o seu estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional, com o seu corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. E essa energia está aí materializada na glândula pineal, no istmo, no mesencéfalo, e que depois de desmaterializada pela cultura racional está pronta para voltar para o seu verdadeiro estado natural. E há milhões de milênios que a natureza vem preparando a humanidade para levar para o seu verdadeiro estado natural, que é ser um corpo de energia de vida eterna com seu progresso de pureza. E Deus é um raciocínio superior a todos os raciocínios. É uma energia superior a todas as energias, é superior à matéria. Porque a matéria não passa de um conjunto de ruínas reunidas que por si mesmo se destrói. Apesar de estar aí a leucemia, o câncer, o AIDS, destruindo a humanidade, porque a humanidade vive desconhecida de si mesma, só vão se conhecer quando for para o mundo racional, ser um corpo de energia de vida eterna com seu progresso de pureza. Aí é que vão passar a se conhecer. E foram muitas vezes chamados a atenção, porque estavam no caminho errado e não quiseram dar a atenção, e formou-se essa deformação e imperfeição racional, onde a matéria é um conjunto de ruínas reunidas que por si mesmo se destrói. Basta ser um conjunto de ruína. E essa obra é do verdadeiro Deus, que é um raciocínio superior a todos os raciocínios,
que é uma energia superior a todas as energias. Hoje todos que passaram a se conhecer estão ansiosos para voltar para o seu estado natural, ser um corpo de energia de vida eterna com seu progresso de pureza. E o pensamento não foi feito para acertar. Se o pensamento fosse feito para acertar, não existiria desacerto na vida dos pensadores, tudo correria certinho. Estamos na fase do terceiro milênio, na fase da racionalização dos povos, onde todos vão conhecer o mundo de sua raça, saber como voltar para ele, porque todos são de raça racional. E por isso, desenvolvendo o raciocínio, vão parar no primeiro mundo, o mundo racional, com seu corpo de energia de vida eterna, com seu progresso de pureza. Hoje estamos na fase da racionalização dos povos, onde todos vão conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Porque todos são de raça racional e por isso estão aí nessa classe de animal racional. E muitos terremotos pelo mundo inteiro, derrubando cidades ficando desertas, e os vulcões em movimentos derramando larvas, tudo isso por ter terminado a fase do pensamento. Isso é uma chuva de pau da natureza nos pensadores, para que os pensadores passem a raciocinar e deixem de pensar. Agora quem passou a se conhecer sabem quem são. Sabem de onde são, sabem de onde vieram e para onde vão. Sabem para onde iriam se não conhecessem cultura racional. Iriam para onde? Iriam para as classes inferiores. Tudo isso porque a natureza mudou de fase, mudou seu comportamento. E ninguém vive satisfeito consigo mesmo. Todos vivem insatisfeitos porque têm vida e não sabem o porquê da vida. A insatisfação é de um modo geral porque a inflação está arruinando toda a humanidade. Terminou a fase do pensamento e todos os seus feitos estão a caminho da falência. Sabem que a energia elétrica e a energia magnética estão a caminho da falência. É falência por todos os lugares do mundo. Estamos na fase do terceiro milênio, na fase da racionalização dos povos, onde todos vão conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele, porque todos são de raça racional e querem saber como poderão voltar para o seu estado natural, e por isso estão aí nessa classe de animal racional. E há milhões de milênios que vêm morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo. A natureza se preparando a humanidade para todos voltarem ao seu estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional, com o seu corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. E ninguém quer ser mais assim como é, um conjunto de ruínas reunidas que por si mesmo se destrói. Ninguém quer ser mais assim como é. Todos querem saber quem são, por que assim são, de onde vieram e para onde vão e para onde irão. Para onde irá? Irá para as classes inferiores. E o mundo está atravessando a fase do terceiro milênio, a fase da racionalização dos povos, onde toda a humanidade vai conhecer o mundo de sua raça, saber como voltar para ele, através do desenvolvimento do raciocínio. E há milhões de milênios vem a natureza preparando a humanidade para voltar para o seu estado natural. Porque ninguém vive satisfeito, a insatisfação é geral, a inflação está aí dominando tudo. Tudo porque terminou a fase do pensamento e todos os seus feitos da imaginação estão a caminho da falência, a falência do pensamento. E a fraternidade não existe. Se existisse fraternidade, ninguém morreria de fome, porque a fraternidade é paz, amor e veneração ao próximo. Não desejar ao próximo aquilo que não queira para si.
É por isso que a fome está imperando. As religiões, seitas e doutrinas não sabem disso. Não sabem o que é a fraternidade e por isso a fome impera em todos os cantos do mundo. É por isso que a vida tem solução definida e definitiva com provas e comprovações. Porque essa obra é a obra do verdadeiro Deus, que é um raciocínio superior a todos os raciocínios, uma energia superior a todas as energias habitantes do primeiro mundo, o mundo racional. E lá são corpos de energia de vida eterna com seu progresso de pureza. Ninguém quer ser mais assim como é, um conjunto de ruínas reunidas que por si mesmo se destrói, por ser muitas ruínas reunidas. Volume 705 do Histórico. Nada se perde, nada se cria, tudo se transforma de uma vida para outra. E vão se transformar para a vida de bicho irracional, e vão correr toda essa hierarquia de bicho do chão. Depois que se transformarem em bicho do chão, vão se transformar em bicho da terra. E por isso que tem muitos que são vegetarianos, não comem carne, porque pensam que estão comendo um irmão seu. O pensamento está em liquidação, porque acabou a fase do pensamento em 1935. Por isso o pensamento e a imaginação estão em liquidação, porque essa fase terminou em 1935. E ninguém deu por ela, por estarem vivendo artificialmente. E quem vive artificialmente vive contra a natureza. E por viver contra a natureza não tiveram condições de sentir as mudanças naturais das energias. Porque quem comandava a natureza antes de 1935 era a energia elétrica e a energia magnética para o desenvolvimento do pensamento e da imaginação. E agora quem está comandando a natureza é a energia do desenvolvimento do raciocínio. E agora quem vai desmaterializar o raciocínio, que está materializado na glândula pineal, que é o istmo no mesencéfalo, e que depois de desmaterializado pela cultura racional, está pronto para voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional, com o seu corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. E a matéria é um conjunto de ruínas reunidas que por si mesmo se destrói. E aí tem 3 energias destruindo a humanidade, que é o câncer, a leucemia e o AIDS destruindo a humanidade, porque está fora do seu verdadeiro estado natural. É por isso que a natureza bota essas epidemias em ação para destruir mesmo a humanidade. São epidemias, por isso não encontram remédios para essas epidemias, epidemias naturais da natureza. E as pessoas ficam aí sofrendo as consequências para voltar para o seu estado natural. Porque o pensamento já era. Porque o pensamento está em liquidação. E as 2 energias também estão em liquidação. A energia do pensamento e da imaginação, 2 energias em liquidação. Tem que desenvolver um raciocínio para ser um corpo de energia de vida eterna com seu progresso de pureza. E há milhões de milênios que a natureza vem preparando a humanidade, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, preparando a humanidade para voltar para o seu estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional, com seu corpo de energia de vida eterna, com seu progresso de pureza. Vem a natureza milhões de milênios preparando a humanidade para voltar para o seu verdadeiro estado natural, porque ninguém quer ser mais um corpo de ruínas reunidas que por si mesmo se destrói. Ninguém quer ser mais assim como é. Por viverem desconhecidos de si mesmo, não sabiam por que eram assim. Hoje é que passaram a se conhecer, sabem que são do mundo racional com seu corpo de energia de vida eterna, com seu progresso de pureza.
Esse aqui é o verdadeiro estado natural da humanidade. Ninguém quer ser mais assim como é, um conjunto de ruínas reunidas que por si mesmo se destrói. Todos estão fazendo tudo o que podem para desenvolver o seu raciocínio, porque todos querem voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional com seu corpo de energia de vida eterna, com seu progresso de pureza, porque as energias lá em cima são puras, limpas e perfeitas. E essa energia do mundo racional está aí materializada na glândula pineal, que é o istmo do mesencéfalo, e que depois de desmaterializada pela cultura racional, está pronta para voltar ao seu verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional, com seu corpo de energia de vida eterna, com seu progresso de pureza. E na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma de uma vida para outra. E vão se transformar para a vida de bicho racional, para a vida de bicho irracional. E o irracional é bravio, porque é feito pela energia magnética e por isso são ferozes. E o pensamento não foi feito para acertar. Se o pensamento fosse feito para acertar, não existiria desacerto na vida dos pensadores. E o pensamento é inimigo do pensador. Se o pensador tiver que fazer uma viagem e perder a vida nessa viagem, o pensamento não avisa. Mas o raciocínio não deixa, porque o raciocínio é o dono da vida. Nada se perde, nada se cria, tudo se transforma de uma vida para outra. E vão se transformar para a vida do animal irracional. Esses são ferozes é porque são feitos pela energia magnética e o mal puro e o puro mal. Vão ser animais de 2 pés e de 4 pés, mas primeiro tem que correr a hierarquia do astral térreo, depois correr toda essa hierarquia com um garfo na mão, que são os materialistas. Porque estão pensando que a matéria tudo é que voltam para o chão como quadrúpede. Estamos na fase do terceiro milênio, a fase da racionalização dos povos, porque todos são de raça racional. E desenvolvendo o raciocínio na cultura racional, volta para o seu verdadeiro estado natural, que é ser um corpo de energia do primeiro mundo, de vida eterna, com seu progresso de pureza. E muitos botam o livro debaixo do colchão para desenvolver o seu raciocínio o mais depressa possível. Outros botam o livro debaixo do travesseiro para desenvolver o seu raciocínio e o mais depressa possível sonhar com o mundo racional. Muitos estão apelando para tudo, para voltar para o seu verdadeiro estado natural, porque ninguém quer ser mais um conjunto de ruínas reunidas que por si mesmo se destrói. E o mundo está passando por horas tristes. A coisa está preta no mundo inteiro, nações devendo nações. Tudo isso por ter terminado a fase do pensamento em 1935. E todos os feitos do pensamento e da imaginação estão a caminho da falência. Hoje todos que já passaram a se conhecer sabem quem são, sabem de onde são, sabem de onde vieram e para onde vão, sabem para onde iriam se não passassem a se conhecer. Iriam para onde? Iriam para as classes inferiores. O pensamento é inimigo do pensador. Se o pensador tiver que fazer a viagem e perder a vida nessa viagem, o pensamento não avisa, porque o pensamento é inimigo do pensador. Mas o raciocínio avisa, porque o raciocínio é o dono da vida. O raciocínio não deixa a pessoa passar por essa decepção. Estamos na fase do terceiro milênio, na fase da racionalização dos povos, que é onde todos vão conhecer o mundo de sua raça, saber como voltar para ele, estudando a cultura racional para voltar para o seu verdadeiro estado natural. O estado natural de todos é no primeiro mundo, o mundo racional,
com o seu corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. E há milhões de milênios que vem a natureza aperfeiçoando a humanidade, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, preparando a humanidade para voltar para o seu estado natural, para saírem fora dessa deformação e transformação racional, por serem um conjunto de ruínas reunidas que por si mesmo se destrói. E há milhões de milênios que a natureza vem preparando a humanidade, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, preparando assim a humanidade para voltar para o seu estado natural, que é no primeiro mundo, mundo racional, com seu corpo de energia de vida eterna, com seu progresso de pureza. E nada se perde, nada se cria, tudo se transforma de uma vida para outra, e vão se transformar de bicho racional para bicho irracional. E a natureza trabalhando há milhões de milênios para levar todos para o seu verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo, mundo racional, com o seu corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. Porque no mundo do verdadeiro Deus existe pureza. Por isso vão encontrar a verdadeira paz, vão encontrar o verdadeiro amor. Amor de vós para nós e amor de nós para vós. Vão encontrar a fraternidade, vão encontrar a concórdia. Todos concordando com todos. E vão acabar transitando pelo espaço. Estamos na fase do terceiro milênio, que é a fase da racionalização dos povos, onde todos vão encontrar o mundo de sua raça e saber como voltar para ele, estudando a cultura racional. Todos nesse mundo vivem aborrecidos de serem assim como são. Ninguém vive contente, porque sabem que são mortais, têm que morrer um dia. Hoje todos têm que desenvolver o raciocínio para voltar para o seu estado natural, que é ser um corpo de energia no primeiro mundo com seu progresso de pureza. Estamos na fase do terceiro milênio, a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça, tratar de desenvolver o seu raciocínio, e voltar para o seu mundo, que é ser um corpo de energia de vida eterna com seu progresso de pureza. Porque todos vivem desconhecidos de si mesmo. Ninguém sabe o porquê que assim é, o porquê que todos assim são. De onde vieram e para onde irão. E para onde irão se não conhecer cultura racional? E de onde são? São de onde? São do primeiro mundo, mundo racional, com seu corpo de energia de vida eterna, com seu progresso de pureza. Porque o mundo do verdadeiro Deus é um raciocínio superior a todos os raciocínios, que é uma energia superior a todas as energias. É o mundo do verdadeiro Deus, todos a passos largos no caminho do verdadeiro Deus, que é um raciocínio superior a todos os raciocínios, que é uma energia superior a todas as energias, que habita o primeiro mundo com seu corpo de energia de vida eterna, com seu progresso de pureza. Há milhões de milênios que a natureza vem preparando a humanidade para voltar para o seu verdadeiro estado natural, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, preparando assim a humanidade, porque o natural de todos é no primeiro mundo, mundo racional, com o seu corpo de energia de vida eterna, com seu progresso de pureza. Estamos na fase do terceiro milênio, a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele, desenvolvendo o raciocínio na cultura racional. E aí volta para o seu verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo, mundo racional, com o seu corpo de energia de vida eterna, com seu progresso de pureza. E a inflação está dominando o mundo inteiro, por isso as coisas estão muito caras. A humanidade não pode mais com a inflação, está tudo inflacionado. Porque aqui no chão,
todos são os corpos de matéria reunida que por si mesmo se destrói. Tudo por ser um conjunto de ruínas, é por isso que a natureza tem pena. E há milhões de milênios que vêm morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo. Há milhões de milênios vem a natureza preparando a humanidade para voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é ser um corpo de energia de vida eterna no primeiro mundo, um mundo racional com seu progresso de pureza. E a humanidade é um conjunto de ruínas reunidas que por si mesmo se destrói, por ser tanta ruína junta. E nada se perde, nada se cria, porque tudo se transforma de uma vida para outra, da vida de animal racional para a vida de animal irracional. Mas primeiro tem que correr toda a hierarquia do astral térreo, espetando com um garfão na mão os materialistas, para eles deixarem de ser materialistas. E todos que conhecerem cultura racional vão acabar transitando pelo espaço. E na cultura racional vão encontrar provas e comprovações dessa realidade absoluta. Vão encontrar a verdadeira paz, vão encontrar o verdadeiro amor. Amor de nós para vós e de vós para nós. Vão encontrar a fraternidade, vão encontrar a concórdia, todos concordando com todos. E no pensamento está a discórdia, todos discordando de todos. E a discórdia causa os atritos causam os conflitos. É por isso que as guerras não cessam. Vivem todos guerreando, vivem todos em conflitos consigo mesmo. Tudo isso por ter terminado a fase do pensamento. Todos os feitos do pensamento e da imaginação estão a caminho da falência e por isso as guerras não cessam.